Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui e a gente está num mês que a gente vai falar sobre projetos sociais. E eu trouxe o Sérgio e o Mário, que eles estão abrindo uma federação para as pessoas se filiarem, poder ter orientações, poder ter todas as instruções, como faz passo a passo para você ter o seu projeto bem assistido. Aproveita, ativa as notificações, se inscreve no nosso canal, porque eles vão falar muita coisa importante para você que quer montar o seu próprio projeto. Fica com a gente. Então, meu nome é Sérgio, eu sou de uma instituição chamada Instituto Atuar e faço parte da FAOSC. Eu queria que o Mário se apresentasse e contasse também um pouco dessa história, como começou, que eu acho que ele tem uma memória e uma forma de contar com mais detalhes do que eu. Então, Mário? Boa tarde, meu nome é Mário Vasconcelos Filho, eu sou mineiro de uma cidade chamada Muriaé, lá na Zona da Mata, e a gente está no terceiro setor desde 2002. E aqui em Brasília, a gente está há 13 anos. Eu hoje dirijo uma instituição chamada Instituto Getsemane, e a história da FAOSC ela começa no ano de 2020 para 2021, quando nós tivemos uma reunião no Conselho Nacional de Assistência Social. E, na época, a secretária nacional de Assistência Social, ela nos sugeriu que constituíssemos uma federação. Quando nós saímos da reunião, eu e o Sérgio conversamos a respeito, mas a gente chegou à conclusão que a gente não tinha maturidade para uma federação. Uma federação é uma associação de CNPJs, e isso requer uma responsabilidade, um trâmite legal, algo de um peso muito grande, que a gente, na época, chegamos à conclusão que a gente não tinha essa maturidade. E fomos trabalhando com outras instituições, até que, a partir do ano passado, nós tomamos a decisão de criar a federação para apoiar as pequenas instituições e os projetos sociais que não são formalizados a caminhar. E aí só começamos a desenvolver o sonho. E hoje a gente tem a federação legalmente constituída, registrada, CNPJ, e estamos nos preparando para fazer o lançamento oficial. E essa aí agora eu passo a bola de volta para o Sérgio, e aí para ele falar um pouquinho mais. Isso. Aí, no dia 27 de agosto, na UDF, na 904, 704 Sul, já está fazendo o lançamento da Federação das Organizações da Sociedade Civil do DF e entorno, que se chama FAOSC, e nessa data a gente vai falar sobre pontos e questões importantes para o terceiro setor nesse momento. Nós que já atuamos no terceiro setor há muito tempo, como o Mário falou, ele tem 20 e poucos anos, eu também tenho uns 26 anos que eu atuo no terceiro setor, a gente entende que a sociedade civil tem um papel muito importante na nossa sociedade, para que a gente pense nas políticas públicas quando a gente está dentro dos conselhos setoriais, seja de saúde, educação, meio ambiente, idoso, e que a gente pode também fiscalizar as políticas públicas e, enquanto uma organização da sociedade civil, a gente pode também estar inserido na execução da política pública. Então, quando eu faço um projeto que trabalha com criança e adolescente, eu estou, junto com a política pública de criança e adolescente, contribuindo para que esse sistema de proteção e de garantia dos direitos da criança e do adolescente seja cumprido. Então, assim, eu não estou fora prestando um serviço para o governo. A gente faz parte dessa execução da política pública, seja do sistema de proteção da criança e do adolescente, seja do idoso, meio ambiente. Então, a gente entende a importância da sociedade civil. E nesse dia, a gente vai estar falando sobre vários pontos importantes, além do lançamento da federação. Um deles é a questão de instituir aqui no DF o CONFOCO, que é o Conselho de Fomento e Colaboração, a questão da mudança do decreto federal, que é o 8726, que agora passou por uma atualização, né?
E aí a gente vai estar falando sobre vários assuntos importantes, e junto com os assuntos importantes, ali provavelmente com umas 150, 200 instituições, a gente vai estar fazendo o lançamento da FAOSC. E como você falou, a gente quer fazer com que as instituições pequenas não se sintam só. As instituições pequenas sintam que elas podem ter uma federação, pode ter um grupo de instituições que se apoiam, para que a gente, quando vai pensar na política pública, se apoiando, a gente consegue juntos ter uma sociedade que tem melhores políticas públicas e, por fim, uma sociedade melhor. Então, estamos nos preparando aí para daqui um mês e pouco a gente lançar a FAOSC no intuito de fortalecer as instituições e ter uma sociedade melhor para todos. Então, no caso, se eu quiser abrir um projeto, montar um projeto, ou não sei se é uma ONG, uma instituição, né, como você falou, na verdade. Então, eu vou buscar esse apoio na federação que vai me dar todo esse suporte, né? É como se fosse ali um contador que cuida da parte toda burocrática, administrativa de uma empresa. Tipo isso, né? A federação hoje, ela conta com uma assessoria contábil. Jurídica, administrativa, que pode dar suporte às instituições. A gente tem essa assessoria e, como federação, mesmo ainda sem estarmos legalmente constituídos, mas nós reunimos 9 instituições. Essas 9 instituições são as instituições fundadoras dessa federação e já viemos trabalhando e temos alguns resultados já a ser apresentados. Conseguimos criar no Distrito Federal uma frente parlamentar para o terceiro setor, produto de negociações da federação, né? Também conseguimos realizar, em parceria com a plataforma Miroski do Distrito Federal, a Secretaria-Geral da Presidência da República, conseguimos realizar um seminário no Centro-Oeste, onde nós reunimos instituições dos 4 entes da federação que compõem a região Centro-Oeste para discutirmos o aparato, né, legal, incluindo Lei 13.019, Decreto 8726, e isso em termos de legislação federal. E estamos com alguns projetos de capacitação para pequenas instituições, por intermédio de parcerias com outras instituições, com outras plataformas. Enfim, a FAOSC já tem alguns resultados positivos a serem apresentados e muitos projetos legais para serem implementados e que a gente já está movimentando, aguardando respostas, enfim, em fase de negociação, e estamos caminhando para isso. A nossa visão é uma visão de fortalecimento das pequenas instituições para que elas consigam a sua sustentabilidade, consigam alcançar os seus objetivos lá na ponta, com o seu atendimento às famílias, crianças e etc. A FAOSC, ela se propõe a fazer isso, a fazer essa junção, aproveitar a experiência de um grupo de gestores de instituições para fazer com que essas pequenas instituições possam realizar os seus projetos e os seus objetivos. Mais segurança, né? O que está assim, como vocês já vão ter um lançamento agora dia 27 de agosto, mas tem os desafiozinhos aí, né? Quais são os desafios assim, a qual sempre tem?
Temos vários. Assim, vou falar alguns, o Mário fala outros, mas, por exemplo, a Lei 13.019, ela veio para simplificar e dar uma segurança jurídica para as instituições que atuam no terceiro setor. O que acontece é que, hoje em dia, por conta de alguns gestores públicos, por conta de alguns decretos estaduais ou municipais, tornou a vida de quem tem uma instituição, às vezes, um pouco burocrática. E a gente tem entendido que, às vezes, é uma burocracia excessiva. Então, o que a gente tem, inclusive, chamado ultimamente de criminalização burocrática, que é o quê? Um excesso de burocracia no acesso e na prestação de contas dos recursos públicos que nós acessamos. Então, o que a gente pensa seria fortalecer as instituições, mas, ao mesmo tempo que a gente fortalece as instituições para estar mais preparadas em termos administrativos, contábil, juridicamente, mas também por parte do governo negociar com gestores públicos para que a execução do orçamento que nós acessamos seja mais simplificada, a prestação de contas seja mais simplificada. Isso só nessa parte do acesso ao recurso, quando a gente fala do excesso de burocracia. Uma outra questão também é que a gente, hoje em dia, ainda tem pouco recurso ou poucas instituições que acessam recursos. A gente entende que, hoje em dia, das mais de 800 mil organizações, menos de 20% acessa dinheiro com o governo. E 80%, ou mais de 80%, todo o trabalho é voluntário. Existe uma ideia das pessoas, de um modo geral, que assim, tem uma ONG, né? A pessoa já está ganhando dinheiro fácil, já está talvez desviando recursos, às vezes uma imagem mais negativa, né? Mas a realidade é que a grande maioria das instituições ainda não acessa recurso e, quando acessa, tem um excesso de burocracia, por exemplo, com essa questão que você está chamando de criminalização burocrática. A questão, por exemplo, da gente ainda, desafios internos, né? De trabalhar cada um em sua caixinha, né, Mário? As instituições não se juntam para trabalhar juntas numa cidade. Se eu trabalho com criança e adolescente, só trabalho com essa área. Quem trabalha com idoso, só trabalha com idoso. É, Dificuldade, por exemplo, de ter recursos de outras fontes. Por exemplo, nos Estados Unidos, já é natural, já é cultural as pessoas doarem para as instituições. Essa seria doação individual. Aqui no Brasil está muito longe disso, ainda há desconfiança por parte das organizações, muito pouca gente doa para as instituições. Por mais que a gente ache que tem muita gente doando, mas ainda é muito pouco ainda. Então, assim, a gente tem muitos desafios e que a gente quer, com a federação, melhorar a imagem das instituições, melhorar o diálogo com o governo, fortalecer as instituições, né, Mário? Tem muita coisa ainda a se melhorar quando a gente fala do terceiro setor. Por enxergar esses desafios, nós começamos a desenvolver algumas ações visando estar mais próximo dos entes governamentais. A Lei 13.019, ela diz que se pode ter um conselho que é o Conselho de Fomento e Colaboração nas três esferas do governo, federal, estadual, distrital e municipal. Em 2023, foi criado o Confoco Nacional e houve um chamamento, instituições se inscreveram para ocupar. O conselho é um conselho paritário, ministeriais que estão mais próximas, né, do dia a dia da sociedade civil, Ministério do Esporte, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, a AGU, enfim. E nós nos inscrevemos nesse chamamento e nós conseguimos ocupar 2 cadeiras nesse conselho.
o Sérgio ocupa uma, pelo Instituto Atuar, que é o instituto que ele dirige, e eu fui indicado, ocupo uma outra cadeira, indicado pela plataforma Meroski do Distrito Federal, do qual essa plataforma tem um comitê facilitador, do qual tanto eu quanto o Sérgio fazemos parte. Então, isso são avanços para vencer, né, essas dificuldades. Hoje, a gente consegue estar, né, dentro de um conselho que ele não é deliberativo, mas ele é propositivo e consultivo. Então, querendo ou não, a gente acaba conseguindo colocar algumas questões e para melhoria dessa relação das organizações com o poder público. A gente vê isso assim como uma grande vitória nossa, como federação, a gente poder estar dentro desses conselhos, né? Então, para dar uma resumida aqui no que eu entendi, vocês vão ser a voz do povo, das instituições. É que vão ali Sim, é que vão ali buscar, ajudar com recursos, né? As pessoas vão precisar de recursos, as doações. Então, vocês vão atuar, a federação vai atuar como essa voz, né? Isso, ajudar a articular as instituições. Hoje, por exemplo, a gente entende que existe pelo menos 20 áreas de atuação. Criança, adolescente, meio ambiente, idoso, pessoas com deficiência. Se juntar tudo, dá mais ou menos 20 áreas. 20 áreas que hoje em dia as instituições não dialogam sempre entre si. Uma federação, como a que nós criamos, a nossa ideia é que a gente consiga dar uma unidade a essas vozes que são diferentes, mas se complementam, para ter uma sociedade melhor. O governo, ele faz o Plano Plurianual, o PPA. O que nós queremos é que a sociedade civil consiga se unir e também tenha um plano de desenvolvimento para as cidades onde elas atuam. E junto com esse plano de desenvolvimento, a gente também dispute o orçamento público, disputando o orçamento público para que tenha recursos disponíveis para todas as áreas de atuação. E ajudar, num diálogo com o governo, a que a nossa atuação seja mais simplificada na relação com o governo, para que a gente tenhamos mecanismos de simplificar a relação, para que não seja essa relação, hoje em dia, burocrática, muitas vezes difícil, muitas vezes com dificuldade de acessar recursos. Então, assim, seria auxiliar as instituições para terem um fortalecimento institucional, mas também ajudar nessa relação do campo da relação com o governo, da parceria com o governo, de acesso a recursos, para que a gente seja todos uma sociedade civil que seja organizada a ponto de ter um plano, uma proposta de desenvolvimento para a sociedade que consiga dialogar com o governo. É uma capacidade que a gente busca ter. É um outro nível. Hoje em dia, o nosso nível de atuação ainda é por caixinha. Se eu atuo com criança e adolescente, eu conheço a minha instituição, no máximo, as instituições que trabalham com criança e adolescente também da minha cidade. Agora, nós precisamos pensar enquanto sociedade civil, como um todo. Uma complementando a outra, aí nós teremos a capacidade de dialogar com o governo para que alcance o que a gente está falando aqui, eu e o Mário, de como a gente tem uma segurança maior de atuar, para que seja mais simplificada a relação com o governo, para que seja garantido o acesso ao recurso e que, diferente do que as pessoas pensam, poucas instituições hoje em dia acessam recurso. E quando acessa, né, Mário, despreparado, não faz bom uso do recurso. O que a gente quer é isso, que acessem e façam bom uso. é, há um problema muito sério, né, com acesso a recursos, porque a gente enfrenta uma questão muito séria, porque as pequenas instituições, elas começam, né, sem formalização, pela força, pela garra, pelo amor de alguma pessoa
em detrimento, em função, movido por alguma situação. Por exemplo, alguém que tem um filho autista e acaba criando uma instituição para cuidar de autista porque não se tem. E, enfim, alguém que saiu da dependência química vai lá, cria uma comunidade terapêutica, por amor. E não se prepara para isso, não conhece, e às vezes consegue, por alguma ajuda de alguém, consegue criar um CNPJ e às vezes até consegue acessar um recurso, mas aí vai esbarrar na questão da prestação de contas, porque a prestação de contas do uso do recurso público é o grande problema das instituições. Então, a federação também vem com essa proposta de preparar essas instituições desde o início de um projeto, de um plano de trabalho, como usar o recurso e como prestar conta desse recurso. A FAOSC ela vem exatamente pensando não só em trazer as instituições que chegarem até a FAOSC para se associarem. A primeira coisa que vai acontecer é que elas vão passar por um diagnóstico, tá certo? Em que nível essas instituições elas estão? Se elas têm condição de gerenciamento, se elas têm, como é que funciona e tal. E a partir desse diagnóstico, a gente começa a ajudar essas instituições a caminhar. Então, pessoal, o Sérgio e o Mário, que são representantes da FAOSC, que é a federação, vou falar de novo, eles estão montando essa federação para pessoas que têm o sonho de montar um projeto social, uma ONG, alguma organização que queira ajudar as pessoas, mudar a história da sua cidade, mudar a história de vida de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Tudo isso, então, eles estão trazendo esse projeto que já está, praticamente já está na forma, já prontinho, vão ter inauguração, e a gente vai colocar aqui todo o contato deles, da federação, para que vocês possam entrar em contato para receber todas essas instruções. E também eu estou vendo aqui que vai ser um modelo muito bom que pode expandir aí para o país, né? Vai outras pessoas, não sei se já tem outros de outros locais, mas a gente está falando especificamente de Brasília, que é o projeto onde eles estão colocando em ação. Mas acredito que vai servir para outros locais também, né? Estamos no Não, não Centro-Oeste, né, só, Mário? não só Estamos no Brasília, tá? Centro-Oeste. Mas a Brasília, hoje, o nosso estatuto, ele coloca Brasília e as cidades do entorno, tá? Mas nós já temos assim pensado e que isso pode gradativamente ir alcançando, né, região Centro-Oeste. Hoje mesmo nós estivemos conversando com uma amiga que dirige uma federação lá no Paraná, trocando informações, trocando experiências, enfim. E a gente está sempre buscando a aprender a como a gente fazer o melhor para aquelas instituições que vierem estar se associando à FAOSC, né? Como eu disse, hoje nós somos 9 instituições, nós já temos uma lista de instituições só aguardando o lançamento para filiação, né? Porque a gente está terminando agora de elaborar o formulário de filiação e alguns outros detalhes, exatamente para que no dia 27 de agosto tudo isso esteja pronto e todas as instituições que quiserem estar caminhando conosco, né? Que isso possa ser feito de uma forma bem consolidada, né? Essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo e temos metas traçadas
muito bem traçadas e elaboradas para a gente alcançar esses objetivos. Exatamente. Sérgio, E a gente. Oi, eu queria que você resumisse e finalizasse por causa do tempo. tá E aí bem. você fala onde que vai ser a sede e pode continuar falando o que você queria falar. Tá joia. E assim, falar da importância que nós entendemos da sociedade civil. Junto com os três poderes, seja o legislativo, executivo e judiciário, nós entendemos que a sociedade civil também tem um papel muito importante. Nós podemos ter participações diretas, plebiscitos, fiscalizar as políticas públicas, votar, né, e votar bem para o legislativo e executivo, ou seja, a sociedade civil ela desempenha um papel muito importante e fundamental para a gente ter uma democracia como a gente vive hoje. E o que a gente entende é que a gente precisa dar o devido respeito, o devido valor à sociedade civil, como ela deve ter em uma sociedade democrática, em um país democrático como o nosso. E aí, para que tudo isso seja alcançado, como o Mário falou, a gente está com uma série de planos, né, para que a gente coloque a sociedade civil, para que a gente tenha a sociedade civil participando, contribuindo para a sociedade como ela deve ser, da melhor maneira possível, para ter uma sociedade melhor do que nós já temos. E aí faremos, então, o lançamento no dia 27 de agosto, na UDF, a partir das 14 horas. E aí, quem quiser se sinta convidado, a gente vai estar mandando os convites nas redes sociais, mas mesmo que não tenha um convite, né, que não preencha o nosso cadastro, mas que fiquem à vontade de ser, se sintam convidados a estar com a gente no dia 27 de agosto, na UDF, no auditório da UDF, a partir das 14 horas. E lá estaremos falando então sobre esses vários pontos, são pontos importantes para o terceiro setor, e todo mundo que for vai com certeza contribuir para o lançamento, contribuir para o debate, para que a gente tenha uma sociedade como a gente espera que ela seja, né? Com a participação maior da sociedade civil. A sede vai Eu ser gostaria... aonde? A nossa sede é no edifício Vista Shopping, no primeiro andar, nas lojas 66, 67, 68 e 69, em Águas Claras. A gente vai estar divulgando os contatos, né? Quem quiser estar visitando nosso local de reunião e etc., é só marcar com a gente. Vai ser um imenso prazer receber, né, essas pessoas. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar é que no dia 27, nós não estaremos lá apenas FAOSC, no lançamento da federação. Nós estaremos apresentando ao poder público do Distrito Federal, via algumas secretarias que já foram convidadas para o evento, a SEAC, Secretaria de Atendimento à Comunidade, a SERIM, Secretaria de Relações Institucionais, a Controladoria Geral do Distrito Federal, e contaremos também com um representante da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, essas pessoas estarão tendo um momento de fala, também esclarecendo as instituições que estiverem presentes a respeito de alguns pontos da lei, de alguns pontos do decreto, cada um explicando para as instituições, né, para que as instituições possam ver a real necessidade de estarem assessoradas por um grupo, né? E dentro de uma, eu vou chamar a FAOSC aqui não somente de federação, mas a gente vê a FAOSC muito como uma rede, tá? Como uma plataforma de instituições de mãos dadas que se fortalecem mutuamente para alcançar os seus objetivos. Então, das 14 às 18 horas, nós estaremos nesse evento,
exatamente com essas autoridades presentes que estarão, cada uma dentro da sua particularidade, colocando as questões, e vai ser um evento maravilhoso. Inclusive, com um tempinho até para uma apresentação cultural. Então, a gente, quando pensa, pensa nos mínimos detalhes. Então, eu queria muito agradecer a vocês por essa participação, e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, que eu já estou pensando aqui num monte de gente que eu vou compartilhar quando o vídeo estiver pronto, até para mandar o convite também, para que as pessoas possam ir conhecer, participar e ir atrás de vocês para poder serem ajudados quanto à questão dos seus sonhos, né, de transformação do mundo. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Vocês querem falar mais alguma coisa? Só que você é convidada especial para estar no evento, Ai, tá bom? obrigada. Com Sim, certeza, te se eu puder, estarei lá. aguardaremos, que a gente te apresenta também para outras pessoas que estão no movimento. Mas seria muito importante a sua presença e te apresentar também para nossos parceiros, seria muito bacana para a gente também. Manda o convite que eu apareço lá. Maravilha. Gente, olha, rapazes, muito obrigada. E também conta Obrigado com a você, gente, viu? O que uma Ficamos precisar, a ótima muito gente vai felizes de estar aqui tarde. para a gente participar, né, ajudar Mário? e divulgar isso. Nós é que Muito obrigado. agradecemos a oportunidade, tá bom? Tá, joia? Eu que agradeço.